Colocar-se em pé, vamos ler o texto para esta manhã, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 1, os versículos 11 até ao verso 13. Então, João, capítulo 1, versículos 11 ao versículo 13. Então, vamos ler todos juntos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar-se. O nosso tema de hoje é esse: quais foram aqueles que Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, nós bem sabemos, já pelo conhecimento que temos das Escrituras, que através da Bíblia Sagrada, que ela nos apresenta o povo de Deus, o povo de Israel, como sendo o povo de Deus. O Senhor, no passado, escolheu um povo e designou esse povo para que fosse um povo de propriedade dele. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, a palavra diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosseis o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Palavras de Moisés à nação de Israel. Então, estas palavras ditas por Moisés ao povo. E mais adiante, no capítulo 27, ele continua a dizer, e ali ele diz o seguinte, o texto diz isto: falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Então a palavra do Senhor quanto ao povo de Israel é que o povo de Israel foi um povo escolhido para ser povo de Deus. E mais para frente nós vamos encontrar na profecia o profeta Ezequiel, referindo-se ao povo de Israel como nação, como o povo completo, como sendo a videira de Deus, aquela videira que se tornou frondosa, grande, que evoluiu grandemente, que expandiu grandemente. E Ezequiel diz o seguinte: e brotou videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e botava renovos. Uma pequenininha de 70 pessoas, se tornou uma nação tão grande, muito grande, e ela continuou a crescer como uma videira, e ela ali estava gerando novos filhos, estava crescendo ainda mais. E esta figura usada por Ezequiel, Jesus a usou mais tarde, referindo-se a ele mesmo, como a figueira verdadeira, em contraposição a Israel, que tinha se tornado uma videira falsa, por causa da rebeldia do povo, por causa da transgressão do povo contra Deus. Então nós vemos aqui que Israel, o povo de Israel veio a ser o povo de Deus, mas por causa da conduta do povo, tornou-se uma videira falsa. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela mostra para nós, através do evangelista João,
que Jesus veio para o que era seu. Jesus, ele declara que veio ao povo de Israel. A missão do Messias era a missão para remir o povo de Israel. Mas o que diz João para nós? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E nós precisamos estar atentos, porque temos a segunda vinda de Jesus e nós devemos estar preparados para não sermos enganados, e sabermos exatamente o Senhor que vem, porque Jesus diz que nesses últimos tempos viriam muitos em nome dele, e se dissesse ele está aqui ou está ali, que não era para crer, porque ele viria e todos os olhos iriam ver a Jesus. Mas quando o Senhor veio como Messias, como Redentor do povo de Israel, João declara para nós que ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Ele veio primeiramente para o povo de Israel. Certamente Deus tinha em Cristo Jesus a salvação de toda a humanidade, mas a redenção deveria começar pelo povo de Israel por causa da sua transgressão, do seu afastamento da pessoa de Deus. Então vamos refletir sobre tudo isso que nós dissemos e vamos meditar aí quais foram aqueles que Jesus lhes deu por serem feitos filhos de Deus. Quais foram estes que o Senhor Deus em Cristo Jesus deu o poder de se tornarem filhos de Deus? O Senhor Jesus deu poder para serem feitos filhos de Deus a todos aqueles que o receberam. Então há uma definição do Senhor. Por que nós estamos colocando isto diante dos irmãos? Como um reforço desta verdade divina. Quando nós falamos às pessoas que nós somos filhos de Deus, nós temos convicção bíblica que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, como filhos de Deus. Porque nós ouvimos as pessoas falarem, eu também sou filho de Deus. Só que na verdade, escrituristicamente, há algumas exigências para se tornar um filho de Deus. E certamente que o crente precisa olhar para dentro de si, buscar dentro do seu coração estas realidades tão importantes, para que ele possa ter a firmeza, quando dizer eu sou filho de Deus, sentir que verdadeiramente é filho de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, naquela atitude, nas atitudes que ele tomou em relação à proposta de Deus para a salvação. E a primeira delas é esta: o Senhor diz lá, mas a todos quantos o receberam. Meus irmãos, desde quando o Senhor Jesus participou, ou melhor, desde quando o Senhor Jesus principiou o seu ministério, o ministério terreno, aqueles que ouviram podem ser divididos em dois grupos. O grupo daqueles que receberam, daqueles que o receberam, e daqueles que não o receberam. Daqueles que lhe deram o crédito e daqueles que não lhe deram crédito. E isto tanto é verdade que o próprio Jesus foi quem declarou, através de João no Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo, eis que eu estou batendo a porta dos corações. Se alguém ouvir a minha voz e me receber, eu terei comunhão com ele. Então, receber ao Senhor, receber a Jesus, é lhe dar as boas-vindas, é lhe dar guaridas, é aceitar o seu convite para vir a ele, como registrou Mateus lá no capítulo 11, os versos 28 a 30, aonde nós temos esta frase:
do próprio Senhor Jesus, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então o Senhor está fazendo um convite sempre, a todo tempo. Jesus chegou a este mundo fazendo um convite para que o recebessem. Ele está bem, vinde a mim, eu quero receber vocês, eu quero que vocês me recebam, eu quero ter comunhão com vocês. Porém, meus irmãos, a rejeição de Jesus foi muito grande pelo próprio povo de Deus, pelo próprio povo que se chamava povo de Deus, porque o povo de Israel não desistiu e não desistiu até hoje de ter com eles esta afirmação de que eles são o povo de Deus. E o apóstolo Paulo também não desfez esta verdade nas Escrituras. Antes diz que Deus vai tratar com o seu povo no futuro. O Senhor foi refutado pelos cidadãos de sua própria cidade. Vamos verificar logo isso. Jesus começa o seu ministério em Nazaré, e ali nós vemos uma demonstração de recusa do Senhor. É interessante que quando nós trazemos isto para a prática do dia a dia, muitas vezes nós vemos pessoas que até vêm à igreja, ouvem a palavra e fazem de conta que recebem a Jesus por interesses particulares, mas na verdade não receberam a Jesus. Quando você conversa com as pessoas, a gente nota perfeitamente que elas não receberam ao Senhor Jesus nos seus corações. Lá em Nazaré, Jesus se apresenta na cidade, diz o texto lá de Lucas, capítulo 4, verso 16, versos 16, 17 e 18, diz assim: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aí, na sequência, ele diz: a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos que lhe davam testemunho se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, e muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Porém, passando pelo meio deles, retirou-se. De uma maneira milagrosa,
o Senhor Jesus escapou das mãos deles, mas a atitude do povo, da sua própria cidade, foi uma atitude de refutação, de rejeição de Jesus Cristo como Messias de Deus, porque ele começa ali a sua pregação declarando-lhes a sua função terrena, o exercício da obra do Messias, declaradamente, e ele então é recusado, não o receberam. E nós vemos que muitas vezes nós pregamos a palavra, declaramos a Jesus para as pessoas e elas o recusam. Ele foi rejeitado também, meus irmãos, pelas autoridades, pelos profetas, pelos sumo sacerdote, pelos sacerdotes. Ele foi rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus e, como vemos, pelas pessoas comuns do povo também. E nisto fica confirmada a palavra de João: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não foi recebido numa aldeia de samaritanos. Lá em Lucas 9:52, diz o texto: e mandou mensageiros diante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de alguém que ia a Jerusalém. E em contrapartida aos que não o receberam e o rejeitaram, muitos o receberam, como no caso de João, no caso de Pedro, no caso de André. Esses homens, ao primeiro momento de contato com Jesus, eles já tiveram a sensibilidade, a percepção de que Jesus era o Cristo, era o Messias de Deus, e eles o receberam. Em João capítulo 1, verso 36, diz assim: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E da mesma forma, meus irmãos, o receberam os demais apóstolos. À medida que o Senhor se apresentou a eles, foi recebido por todos eles. Então, aqueles que têm a sensibilidade espiritual, que têm no seu coração esse sentimento da busca de Deus, certamente que identificam em Jesus Cristo o seu Salvador e o recebem. Vemos que aqui outras pessoas também receberam o Senhor. O Senhor Jesus foi recebido por Marta na aldeia de Betânia. Quando Jesus vai a Jerusalém, ele vai até a cidade de Betânia, e diz a palavra em Lucas 10:38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e o recebeu também no seu coração, na sua vida. É interessante aqui que Jesus gosta de habitar na casa, e nós devemos entender que o nosso lar deve ser também o habitat de Jesus. Aqui Marta recebe Jesus em sua casa, recebeu no seu coração, na sua vida, como nós sabemos, e recebeu também na sua casa. Ele foi recebido por Maria, irmã de Marta. Em Lucas 10:39, o texto diz: e tinha ela uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela sentou, ela não queria apenas receber a Jesus no coração, mas queria beber também das palavras de Jesus para o seu coração. E através dos tempos, meus irmãos, desde o início do ministério de Jesus até os nossos dias, milhões de milhares de homens e mulheres têm dispostos e têm recebido a Jesus em seus corações, e em suas vidas, e em suas casas, e estes são aqueles os quais o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lhes deu a filiação divina, herança com Cristo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, assim que já não é mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é maravilhoso, uma atitude simples, não é verdade? Mas é fundamental. Ontem, no aconselhamento pastoral que estamos fazendo, estávamos dizendo sobre a questão da importância de decidir, que o ser humano deve ter no seu coração a capacidade de decisão nas coisas. E aqui nós vemos que esta atitude de alguém ser decidido, ela é fundamental quanto à questão da sua salvação, a questão da aproximação para com Deus. Você tem que decidir, porque se não decidir em receber a Cristo na sua vida, para conviver com Ele, já decidiu rejeitá-lo. A não decisão é uma decisão, só que é uma decisão negativa e destrutiva. Então há necessidade de decidir. Como nós sabemos, em todas as coisas nós temos que decidir, porque se não decidirmos por aquilo que é importante para nós, por aquilo que está no roteiro da nossa vida, da nossa existência, para o bem do nosso ser, se não decidirmos assim, está decidido ao contrário, independente da nossa vontade ou não. Por isso decidir é muito importante. E estas pessoas que nós vemos aqui, elas decidiram receber Jesus, decidiram atender o convite que Jesus fez. E é lamentável quando alguém não toma a decisão, porque se não toma a decisão para o bem da sua alma, para a salvação, automaticamente decidiu pela perdição. E isto é grave para a vida da pessoa, porque ela não terá como explicar ao Senhor a não aceitação, o não recebimento de Jesus como Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor deu poder de serem feitos filhos de Deus a todos aqueles que creem no seu nome, aos que creem no seu nome. Então é preciso receber a Jesus e também crer em o nome do Senhor. Aquele corinho do Ademar de Campos é maravilhoso, porque estimula a nossa crença ferrenha em o nome de Jesus, no poder do nome do Senhor. E nós, por exemplo, eu já expulsei muitos demônios, graças a Deus que faz bastante tempo que não precisei mais, mas quando tivemos que exorcizar as pessoas, não exorcizamos o nosso nome, porque certamente não iria acontecer nada em nome de Jesus. Eles abandonaram a vida e foram embora. Então esse nome é poderoso, o nome de Jesus. Então nós temos que receber a Jesus e temos que crer no nome do Senhor. E se crer no nome do Senhor é crer no poder que há nesse nome de Jesus. Assim, meus irmãos, o que vimos anteriormente foi que os discípulos o receberam, que Marta e Maria receberam,
e que outros tantos o receberam durante o seu ministério. E as Escrituras mostram também que eles creram. Os discípulos creram no Senhor Jesus, de coração, na pessoa, no nome do Senhor. João capítulo 2, verso 11 diz assim: Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então nós temos que fortalecer essa nossa crença em o nome de Jesus. O que eu faço pelo nome do Senhor. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, professaram as suas crenças no Senhor Jesus. Em João 11, 27, ali diz o texto: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Em João 32 diz: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela declara ali a sua crença em Jesus como seu Senhor, e a sua fé no poder do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. E assim